crítico francês detona filme brasileiro Ainda Estou Aqui, que é fortíssimo candidato a ser indicado como melhor filme estrangeiro no Oscar, e também a atuação da Fernanda Torres, que deve ser indicada como melhor atriz. Mas o que será que esse cara está querendo? Será que é só recalque? É o que a gente vai ver agora nesse vídeo. Olá, meu nome é Lúcio Júnior, seja bem-vindo ao meu canal. Você já pode se inscrever aqui, ativar o sininho, dar like e compartilhar, porque você me ajuda a continuar esse trabalho sendo feito, fechou? Olha só, vamos falar um pouco sobre quem é esse crítico e o que ele falou, de fato, né? Vamos começar, inclusive, com isso, com o que ele falou sobre o filme Ainda Estou Aqui. Olha só, reportagem aqui da Rolling Stone, revista Rolling Stone, reportagem do Henrique Nascimento. Ele diz assim, ó: o que o jornal francês Le Monde falou sobre Ainda Estou Aqui e a atuação de Fernanda Torres. Ainda Estou Aqui, longa de Walter Salles, que também dirigiu Central do Brasil, estrelado por Fernanda Torres, de Tapas e Beijos. Eu achei legal eles colocarem aqui o Tapas e Beijos, né? A Fernanda Torres fez tanta coisa, eles colocaram aqui o Tapas e Beijos. Se colocasse os normais aqui, seria legal também. Acaba de chegar às salas de cinemas francesas com uma ampla aprovação da crítica especializada. Porém, Jacques Mandelbaum, crítico de cinema do jornal francês Le Monde, não se impressionou com a obra. O que o crítico falou? Em sua análise do filme, Mandelbaum desaprovou a focalização melodramática na figura de Eunice Paiva, o que faria o filme passar com um traço leve demais pela compreensão do mecanismo totalitário da ditadura militar. Eu já vou lendo isso e já vou dando minha opinião, tá? Eu assisti o Ainda Estou Aqui e, mano, é óbvio que não vai se aprofundar no regime totalitário da ditadura, porque o filme, apesar de ter isso como pano de fundo, não é o principal. O principal é acompanhar o sofrimento da Eunice Paiva sem saber o que aconteceu com seu marido, como aconteceu, quando aconteceu, se está vivo, se está morto, e ter que cuidar das crianças e de toda a casa, das finanças, inclusive da parte política também, sozinha, né? Então é óbvio que ele passa esse traço leve da compreensão, porque o objetivo não era ir a fundo nos mecanismos da ditadura. Tem outros filmes que falam sobre isso, né? Esse não é um filme para isso, o filme tem um outro foco. O foco realmente é colocar a Eunice Paiva como protagonista, mostrando que ela, apesar de ter perdido o marido, ela deu conta de todas as complicações da vida. Bom, a reportagem continua aqui, ó. A interpretação de Torres, premiada na última edição do Globo de Ouro, Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz dramática, em cima de Angelina Jolie e tantas outras atrizes muito boas. Também não escapou da acidez de Mandelbaum. O Rolling Stones fala acidez, eu falo recalque, tá? Que a classificou como passavelmente monocórdica. Para o crítico, a Eunice do filme beira uma representação religiosa demais do sofrimento e comparou a atuação com a de Sônia Braga, em Aquários de 2016, em que a atriz vive uma mulher na luta para impedir a demolição do prédio onde mora. Cara, esse crítico basicamente ele fala assim: eu acho que essa protagonista tem muito protagonismo. Essa mulher tem muito protagonismo, é como uma religião em volta dela no filme, mas é óbvio, meu amigo, a gente está contando a história da Eunice Paiva, que foi escrita, não sei se ele pesquisou isso, mas o roteiro foi escrito pelo filho da Eunice Paiva, né? Aliás, o livro, né, que baseou o filme, foi escrito pelo filho, Marcelo, né? E ele conta a história da mãe, como ela lidou com toda essa situação, desde o sequestro do Rubens Paiva. Então, é uma crítica besta, uma crítica muito besta. E ele ainda compara com Sônia Braga, que fez um show de atuação em Aquários, tá? Então, percebe-se que ele tem um certo recalque com filmes brasileiros, né? Vale lembrar que desde o Globo de Ouro, Ainda Estou Aqui, tem crescido internacionalmente e agora ameaça o reinado de Emília Pérez, longa de Jacques Audiard, de Ferrugem e Osso, estrelado por Carla Sofia Gascon, Zoe Saldanha e Selena Gomez, escolhido para representar a França no Oscar de 2025. Aí a gente já começa a entender um pouco mais essa crítica aí, né? Olha só, o jornalista, o crítico do jornal francês Le Monde, criticando Ainda Estou Aqui, que é o principal concorrente de Emília Pérez. Bom, é óbvio, né, que os brasileiros não iam deixar isso barato. E aqui, reportagem da CNN, ó, vou voltar aqui um pouquinho, reportagem da CNN Pop, da Juliana Aya. Após críticas a Fernanda Torres, brasileiros atacam o jornal francês.
O perfil do jornal francês Le Monde, vou tentar um zoom aqui para ficar melhor de ler. O perfil do jornal francês Le Monde no Instagram foi invadido por brasileiros após uma crítica negativa sobre o filme Ainda Estou Aqui, que recebeu apenas uma estrela e teve a atuação de Fernanda Torres considerada monocórdica. Uma estrela da escala de 4. O Jaque colocou ali, o Mandelbaum colocou para Ainda Estou Aqui. Então foi, assim, pior que isso só se não tivesse estrela, né? Mas ele realmente avaliou muito mal. Em resposta, internautas brasileiros inundaram diversas postagens do jornal com comentários críticos independente do tema abordado. Entre aspas, pão de queijo é melhor que croissant, brincou um internauta. Vocês têm inveja do cinema brasileiro, disse outra. Nós podemos ser pobres, terceiro-mundistas, mas somos milhões e amamos a internet. Mexeram com o país errado, falou mais uma. Embora Ainda Estou Aqui seja um fenômeno de público e crítica no Brasil, sua recepção na França tem sido diferente. No país de Emmanuel Macron, o filme estreou na última quarta-feira, dia 15, com o título Je suis toujours là. Um dos principais jornais do país, o Le Monde, publicou uma crítica severa à produção de Walter Salles. O crítico Jacques Mandelbaum atribuiu ao filme uma estrela e uma escala que vai até 4. Aqui a reportagem do CNN fala que a recepção na França não foi tão boa, mas não é verdade, tá? É só o Le Monde que deu nota baixa. As outras críticas na França têm sido super positivas, tá? Então foi realmente um recalque aí desse Jacques Mandelbaum, que aí fica meio estranho, né? Tem o filme da Emília Pérez, que está concorrendo diretamente com Ainda Estou Aqui em relação ao melhor filme estrangeiro, que deve concorrer, inclusive, no Oscar, né? E ganhou no Globo de Ouro como melhor filme estrangeiro em cima do Ainda Estou Aqui. Bom, mas vamos ver então qual foi a crítica do Jacques Mandelbaum para Emília Pérez, né? Acho que é importante a gente ver aqui, olha só. Esse é o site Allociné, tá? Allociné, que é um site francês sobre críticas de cinema. Aí o Emília Pérez está com uma nota em geral aqui da imprensa, tá? Isso aqui é nota só da imprensa, 4.1 estrelas. É uma nota super boa, inclusive, né? Aí a gente vai descer aqui, ó. Vamos descer para a gente chegar no Le Monde. Le Monde, 4 estrelas de 5, por quem? Por J. Ma. Quem é J. Ma? Jacques Mandelbaum, né? Eu vou colocar aqui, inclusive, para ele traduzir, para a gente ler junto. Vamos colocar aqui, ó. Traduzir para português. Pronto. Olha só, o que ele disse, né? O que ele disse? Para apreciar o espetáculo, devemos deixar no vestiário a exigência do realismo e da verossimilhança e deixar-nos cativar pela energia sentimental e pelas molas arquétipicas que regem a sua dramaturgia, sobre os auspícios da dissonância e da impureza. Tirando todas essas palavras rebuscadas que crítico de cinema adora usar, apesar de fazer o sentido que ele quer, mas assim, é difícil de entender num primeiro momento, o que ele quer dizer é, olha, para você aproveitar esse filme, para você gostar desse filme, você tem que deixar de lado qualquer tipo de realismo, qualquer tipo de lógica, você tem que abraçar o entretenimento, você tem que abraçar a fantasia. É isso que ele diz aqui na crítica de Emília Pérez. Olha, pontualmente isso já é um problema, tá? Porque, enfim, o filme ele ainda não saiu no Brasil, estreia só dia 6 de fevereiro, então eu não assisti ainda, né? Mas você querer que um filme seja o melhor filme estrangeiro tendo que relevar algumas coisas, já começa meio errado. Mas tem um outro ponto ainda mais relevante, do qual fica meio estranha essa crítica dele, né? Que é a parte do realismo. Ele fala para esquecer o realismo, mas a história fala sobre o México, o que é muito estranho, né? E aí a gente tem uma reportagem aqui do Omelete, reportagem do Matheus Fiore, dizendo o seguinte: Emília Pérez, diretor se desculpa com mexicanos pelo filme. Opa, quer dizer que então a verossimilhança, o realismo do México ali, de como foi retratado o México, não ficou tão legal? Não dá para simplesmente excluir isso, né? Foi o que o crítico francês pediu.
mas o próprio diretor já pediu desculpa porque os mexicanos não gostaram nada de como foi retratado o país. Vamos lá ver o que exatamente aconteceu aqui, ó. Vou dar até mais um zoom. O cineasta francês Jacques Audiard, que também Jacques, né? É um nome muito famoso lá na França, né? Tipo o nosso João, assim. Decidiu se manifestar sobre a polêmica recepção de Emília Pérez por parte dos espectadores mexicanos. Desde o lançamento, o filme tem sido envolvido em polêmicas pela forma pela qual retrata o país e sua população. Vamos já começar falando, né? É um filme sobre o México, que vai concorrer a melhor filme estrangeiro pela França, porque o diretor é francês, né? Provavelmente também a equipe técnica ali acaba sendo francesa, então, e também deve ter sido financiado pela França, né? Então acaba concorrendo pela França. Já começa estranho aí, né? O filme brasileiro é brasileiro, pô. Ator brasileiro, fala português, né? Bom, enfim, vamos continuar aqui. E aí as aspas do diretor, né? Se há algo que pareça escandaloso para vocês em Emília, eu peço desculpas. O que eu gostaria de dizer é que não estou tentando dar respostas, disse o diretor em uma entrevista na Cinemateca Nacional do México. Ele continua, né? Cinema não oferece respostas, apenas traz perguntas. Ah, meu amigo. E talvez essas perguntas oferecidas por Emília Pérez estejam incorretas. Talvez eu só tenha as achado interessantes. Eu não queria e não quero ser pretensioso. Cinema só traz perguntas. A filosofia só traz perguntas. A filosofia não traz resposta. Agora, o cinema, não sei se o conceito é bem esse, tá? Vamos seguir aqui embaixo. Descer mais um pouquinho aqui. Na trama, pra gente contar, né? Ah, não, tem uma polêmica relevante aqui também, né? A polêmica se deu principalmente por um filme ambientado no México, ter elenco majoritariamente estrangeiro e por não abordar com sensibilidade questões complexas da sociedade mexicana. Então, é um diretor francês querendo fazer um filme sobre e no México com atores majoritariamente estrangeiros. O elenco principal é composto pelas americanas estadunidenses Zoe Saldanha e Selena Gomez, a cantora, além da espanhola Carla Sofia Gascon. Sobre o que é Emília Pérez? Na trama de Emília Pérez, uma advogada, que é a Zoe Saldanha, que é abordada por um chefão do tráfico de drogas para ajudá-lo a realizar o seu maior sonho, uma cirurgia de redesignação sexual, a fim de poder viver como mulher. Selena Gomez interpreta a esposa da criminosa, vivida por Carla Sofia Gascon. Dirigido por Jacques Audiard, Emília Pérez levou o prêmio do júri, o prêmio de melhor atriz, dividido entre todas as protagonistas do longa no Festival de Cannes de 2024. No Brasil, chega em 6 de fevereiro de 2025 pela Paris Filmes, né? Olha só que coincidência. Detalhe relevante, né? Tem vários musicais no meio de Emília Pérez. Até um dos motivos também por ter Selena Gomez aí no meio. E é muito fantasioso em alguns momentos também. Então, aquilo que o crítico falou sobre isso, você tem que deixar de lado a verossimilhança e o realismo, porque é isso, o filme brinca muito com a fantasia também ali, na parte dos musicais e tudo mais. Agora, gente, né, já tá pedindo desculpa o diretor francês. Por quê? Porque essa recepção negativa, ela tende a impactar, inclusive, nas votações da Academia do Oscar, né? E aí você começa a conectar as coisas, né? Bom, Emília Pérez chegou no país onde, em tese, deveria ter a sua... deveria ser ovacionado, porque se passou nesse país, né? Mas não, está sendo criticado, duramente criticado. É um filme que, enfim, tem a sua camada de profundidade, mas o crítico pediu para relevar o realismo e a verossimilhança, né? E aí o próprio crítico, que deu 4 estrelas para Emília Pérez, deu 1 para Ainda Estou Aqui, principal concorrente a esse filme, filmado no México, ou melhor, sobre o México, né? Sobre as questões mexicanas e com elenco estrangeiro que vai concorrer pela França, sendo que o filme brasileiro é o principal concorrente. Aí o crítico vai lá e dá uma estrela só para Ainda Estou Aqui. Coincidência? Olha, particularmente, acho que não, viu? Acho que não. Me parece que tem sim um trabalho de realmente cooptar aí
boas perspectivas para Emília Pérez e más perspectivas para Ainda Estou Aqui, que até hoje não tinha tido uma crítica nesse nível. Então ela destoa muito. Então pode ser sim uma tentativa de manipular os votos do Oscar. O resultado? Bom, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais, porque com o fogaréu que tomou conta da Califórnia, é, a gente não conseguiu ter os indicados ainda do Oscar. Mas muito provavelmente Ainda Estou Aqui e Emília Pérez estarão indicados, né, como melhor filme estrangeiro, e muito provavelmente Fernanda Torres, apesar dessa crítica ridícula do francês, estará indicada a melhor atriz e vai concorrer, provavelmente, com a Substância, né? E também, enfim, com as outras que estavam ali indicadas no Globo de Ouro, com a Angelina Jolie, com a Tilda, enfim, com outras mulheres maravilhosas e talentosíssimas que também devem concorrer. Mas a gente está torcendo muito pela Fernanda Torres, porque ela merece. Esse filme é uma obra de arte, precisa ser assistido, porque vale muito a pena. Cara, é uma carga dramática. Quando o crítico fala sobre a carga dramática da Fernanda Torres, é porque precisa ter. Se você olha no filme, você assiste e você vê o momento em que os caras que vêm buscar o Rubem Paiva para ele dar um depoimento, eles ficam dentro da casa, a Eunice está sozinha com as crianças e ela tem que fazer todo um malabarismo, se manter plena para não ter nenhum tipo de alvoroço, se manter plena, deixar os filhos seguros nos quartos com a empregada, ela sai junto, enfim, é uma carga dramática e de apreensão naquele momento muito grande. E ela, cara, ela faz uma atuação impecável, porque ela tá com medo, né? A personagem tá com medo, a personagem tá insegura, mas ela se posiciona, mostra por que ela tá ali como a dona da casa e não deixa as coisas saírem do caminho. Então, cara, essa crítica do francês, é um crítico de cinema muito famoso, desde 1900 e tanto lá no Le Monde, foda-se, não tô nem aí para esse crítico francês, o Brasil vai ganhar esse Oscar, eu tô crendo nisso. E você, o que você acha? O crítico tá certo? Tá errado? Já assistiu? Ainda Estou Aqui? Me conta nos comentários. Um grande abraço, até a próxima.